se o problema não está claro na cabeça do outro, e aí você começa a desprezar ele, ficar com raiva dele, o que vai parecer? Já está tudo meio confuso, e o que vai parecer quando ele, sei lá, ele saiu para beber, demorou e tal. Se a gente fosse avaliar, mas não é um juiz, a vida não é um julgamento. Vamos avaliar, vamos chamar os jurados para ver quem está certo e está errado. Não funciona muito assim, né? Não é muito assim. E aí o que acontece? Se ele não achou naquele momento que ele estava errado, ele acha que está tudo bem, e ele teve até se divertiu com os amigos e lá tal, pode ter ficado mal no dia seguinte ou não, mas ele vê você com uma cara fechada e brava com ele. O que vai parecer? Vai parecer que o problema é muito mais seu do que dele. Aí você vai estar tirando da cabeça dele a consciência de que o problema é dele. E quando eu acho que o problema é mais do outro do que meu, a tendência é eu me sentir controlado pelo outro. E quando um ser humano se sente controlado pelo outro, acontece um fenômeno chamado reatância psicológica. Que é o quê? É um conceito derivado da física também, que a reatância tem a ver com a resistência de um material, né? Que faz o quê? A pessoa querer assim, resistir àquilo. Aquela ideia de que a liberdade dela está sendo ameaçada. Porque você colocou uma nuvem de fumaça na frente das coisas. E essa nuvem de fumaça é a sua raiva que soa... Soa o quê? Deixa eu só adicionar um moderador aqui. Soa que o problema é seu e não dele. Por isso que eu gosto de falar para você, que você quer fazer quem você ama parar de beber, que você tem que entender que você querer fazer quem você ama parar de beber é um problema seu. Tá entendendo? Eu não estou dizendo que a culpa é sua, não estou dizendo que você é obrigado a fazer alguma coisa, mas tudo que incomoda você, tudo que incomoda a mim, tudo que incomoda a nossa vida, me atrapalha, é um problema meu. Porque na medida em que eu entendo isso, eu começo a pensar, eu sofro por isso, então isso é um problema meu. Então o que eu vou fazer com este meu problema? Meu problema é que o meu marido bebe demais, minha esposa bebe demais. Então o que eu posso fazer para que essa pessoa, por exemplo, perceba também como um problema? Porque muitas vezes você olha para, tipo assim, se a gente fosse pegar uma escala de quanto cada um percebe como um problema. Um dos principais problemas, um dos primeiros problemas para você fazer quem você ama parar de beber, é que você tem um nível de percepção do problema muito alto. Você sacou já, para você tá muito claro, é óbvio, você já tá, vamos para frente, vamos começar a fazer alguma coisa a respeito. Porque você já tem um nível de consciência muito maior. Só que o alcoolista, na maioria das vezes, por várias razões, eu já falei isso em outras lives até, mas não vou me aprofundar agora, ele tem um nível de percepção muito mais baixo. E ele tende a demorar muito para chegar nesse nível sozinho. Tá entendendo? E aí, às vezes, você vai tentando fazer ele chegar no nível de consciência que você gostaria que ele chegasse sobre o problema de uma forma atrapalhada, que faz você gastar tempo. Daí você vai chegar com umas paradas muito, muito doidas que talvez hoje você vai me achar, não vai entender isso. Mas quando você aprender mais, você vai sacar e vai ficar óbvio para você. E coisas que a vida inteira você repetiu como verdades. Mas ele não me escuta quando eu dou conselhos para ele. O ser humano não é muito bom em ouvir conselhos. Ainda mais quando ele não está na sintonia. Tá entendendo? Quando ele não está no mesmo nível de percepção de problema, a pessoa tende a não ouvir muito conselho mesmo. Por natureza. Né? E quando uma pessoa se sente controlada, só para repetir aqui, a Claudinete está perguntando, é um fenômeno chamado reatância psicológica. Tá? Reatância psicológica. É um fenômeno que acontece em qualquer pessoa. No alcoolismo isso é muito extremo por várias razões, sociais inclusive, até pela forma que as pessoas enxergam o alcoolismo, que é basicamente não enxergar o alcoolismo, e aí tratam de uma forma totalmente errada e ameaçam o instinto de liberdade. E quando uma pessoa sente que ela está sendo ameaçada na liberdade dela, ou que ela está sendo rotulada como algo negativo, ruim, desagradável, é natural querer lutar contra isso. Aí você fica lá na orelha dele, gastando sua energia, e aí você fica cansada, sobrecarregada, esgotada.